Salve rapaziada, olhei aqui mais uma vez e Tinho Lima trazendo mais um vídeo pra vocês. Como vocês viram, eu fiz um vídeo aí dos melhores antebraços e teve alguns comentários pedindo pra eu fazer outras partes do corpo e outros caras pedindo pra falar também sobre esse cara que vocês estão vendo aí. Esse cara é Orville Burke, um cara insano sozinho e... Calma, não comentem ainda antes de eu mostrar alguns fatos pra vocês aqui. Você olha o shape do Orville Burke e você fica impressionado, mano. O cara é gigante, absurdo, cinturinha estreita. Porém, tem algumas coisas no shape do Orville Burke que vocês precisam entender. Eu vejo a galera comentando muito que o Orville Burke é um dos caras mais largos, o cara mais largo. Ele é muito largo e, cara, não é bem assim. Eu já fiz alguns vídeos aqui falando sobre os caras mais largos do fisiculturismo, mas... como a galera tá sempre renovando, os caras que acompanhavam param de acompanhar e tem uma molecada mais nova agora, eu vou voltar a fazer essa série aí, voltar a falar sobre caras mais largos, os maiores peitorais, as maiores panturrilhas, os maiores braços, os maiores bíceps, as maiores costas, mas não vou mais falar de antebraço, chega! Né? E aí, como vocês estão vendo aqui, esse é o Orville Burke, a gente já vai entender um pouco mais sobre esse cara que realmente é muito largo, é um cara que realmente já oprimiu muito o atleta. Olha só o Orville Burke do lado do Flex Wheeler, né? Mas lógico, o Flex Wheeler aqui em 2002 ou é 2001 não estava com o shape, digamos assim, que ele tinha nos anos 90. E lógico, o Orville Burke é sim um cara muito largo do lado de alguns caras, ou sozinho. Como eu mostrei pra vocês, sozinho o shape do Orville Burke é fenomenal. Porém, o que vocês precisam entender é o seguinte: o Orville Burke pesava 117 quilos, ele tinha 1,80 m, na verdade as informações que eu tenho é 1,79 m. E aí você olha assim e fala, mano, olha a diferença dos ombros pra cintura. Ele era muito largo, mas o que acontece é que o Orville Burke... ele tinha uma cintura muito estreita e aquilo que eu falei no vídeo anterior, as extremidades dele eram finas. Olha a grossura daqui do punho, né? Olha a grossura e olha o tamanho do braço, tamanho do ombro, né? E aí a gente vê que os caras que tem, ó, olha como o joelho dele era fino e o quadríceps saltava muito. Isso aqui vai ficar muito evidente em outras fotos, né? Mas o que eu queria falar era isso. O Orville Burke, ele oprimia alguns caras. Olha ele oprimindo aqui o Dexter Jackson, né? E a foto, ao que parece, o ângulo deveria favorecer o Dexter Jackson, mas o cara é simplesmente brutal, muito largo. Mas a gente sabe que todo atleta tem alguém maior que ele. Você mesmo que se acha o cara, vai ter sempre alguém maior que você. Olha só, provavelmente quando esse cara chegou do lado desse, ele falou, pô, vou engolir esse mano. Aí do lado de cá vem quem? Orville Burke oprimindo geral. E aí a gente vê aqui um Orville Burke oprimindo os caras menores, como o Dexter e esse outro mano aqui, que eu esqueci o nome dele. Mas aí já tem quem? Marcus Ruhl. Aí você já não vê um cara largo, né? Aí você já vê que o Orville Burke, ele parece largo sozinho, ou ele é largo do lado de um cara como o Dexter, de um cara como o Lee Priest, mas do lado de um cara como o Marcus Ruhl, aí a coisa muda de figura. E olha como ele fica do lado do Jay e do outro lado o Marcus Ruhl. Aí você pensa, porra, o cara é pequeno, mano. Aí você olha assim e fala, mano, cadê aquele cara do começo do vídeo? E é uma grande realidade. O Orville Burke, ele era um cara que tem fotos e vídeos que impressionam demais. O shape dele era formidável. E volta a mostrar sobre as extremidades. Olha como o joelho dele aqui é bem estreitozinho. Vejam, ó. E aí do nada salta aquela perna gigante. E aí o fator arredondado fica muito mais evidente. Agora, olha o Orville Burke do lado do Jay aqui, né? E aí você vê, talvez a foto esteja favorecendo o Jay, mas ainda assim em outras fotos vocês vão ver que o Orville Burke, ele não era tão largo quanto alguns outros caras, como Marcus Ruhl, Gunther Schellerkamp, Dennis Wolf. E aí eu encontrei esse vídeo aqui, infelizmente não temos grandes trechos dessa competição, é apenas algumas partes do vídeo, mas olha só como o Marcus Ruhl oprime demais o Orville Burke. E aí eu já vou falar pra vocês por que
o Orville também tem essa característica de parecer muito largo, né? E aí aqui já mostrando para vocês um cara como o Ronnie Coleman do lado do Orville Burke. E olha só como o Coleman é realmente gigantesco. O Orville Burke ele não tinha a menor chance nessa época. Talvez na era atual o Orville Burke até fizesse um certo assombro e ainda assim não seria tanto porque se a gente for comparar a altura, o Big Rum é mais baixo e é bem mais pesado do que o Orville Burke. Big Rum sobe com aproximadamente 130 quilos contra 117 quilos do Orville Burke, sendo que o Big Rum é mais baixo. E aí você vê que realmente o Orville Burke ele era muito largo, do lado de outros caras ele já parecia não ser tão largo. Olha mais uma vez o Marcus Hu oprimindo geral e tá aqui o Orville Burke. Então é aquela ideia, galera, sempre criam-se lendas no fisiculturismo. Se eu fizer um vídeo hoje falando que existia um atleta assim, assim, assado, e pego umas fotos e mostro fotos que favorecem o atleta e falo que o atleta tinha 200 quilos, a galera começa a comentar em cima de comentário e acaba gerando essas lendas como Orville Burke, o ser o mais largo da história, como o Vic Richard ser o maior da história, ter mais de 1 metro de perna. Acabam se criando algumas lendas no fisiculturismo. E isso é normal, lendas se criam em vários outros esportes. E agora vamos ver uma foto interessante, que é aquilo que eu falei pra vocês. Você pode ser grande, mas parece que sempre tem um cara maior que você até chegar num sobrenatural, né? Aí você tem aqui o Marcus Hu com um shape fabuloso, top demais, muito encaixado, um freak de verdade. E aí você tem aqui o Paul Dillett, que era um cara gigante, mano. O Paul Dillett até tem um aspecto de ser mais estreito do que o Marcus Hu, mas era apenas porque ele não sabia posar. Olha só como os ombros dele não estão arqueados da mesma forma como o Marcus Hu. Se ele expandir essa dorsal, se ele expandisse, né, essa dorsal, sem dúvida ele ficaria mais largo do que o Marcus Hu. Olha a diferença do volume de braços de um para o outro. Então realmente o Paul Dillett era um cara muito bizarro. E aí a gente olha aqui mais uma vez o Orville Burke ficando pequeno do lado de um cara. E esse cara aqui é o Gunther Schillekamp. Mano, algumas pessoas falam Schillekamp, Gunther Schillekamp, mas tanto faz, né? Tá aqui, ó, o Gunther do lado do Orville Burke, cara, não tem nem comparação, mano. Olha o tamanho da cabeça do Gunther e o tamanho da cabeça. E não é foto montada não, tá? É foto de palco mesmo. E aí vocês olham, ó, faltou o corte no posterior, faltou o glúteo fibrado. E aí os dois têm umas costas muito boas, mas o Orville Burke tem a dorsal mais desenvolvida na porção superior. E cara, eu vou ter que fazer um vídeo sobre inserção muscular, porque a galera tá viajando demais. Muito falando sobre inserção. Primeiro, a galera vendo aqui falaria que a inserção do músculo do Gunther é baixa, enquanto que a inserção do Orville Burke é alta. Mano, a inserção dos dois está no mesmo lugar. Olha só, a inserção aqui tem a árvore de Natal, aqui a sunga, e logo aqui começa a dorsal nessa sombra aqui. Isso tudo aqui, ó, é o músculo dorsal, tá? E aí aqui você tem a dorsal começando no mesmo lugar. E essa aqui é a inserção. Inserção, galera, é apenas o local onde o músculo se insere no osso, na estrutura óssea. Isso é a inserção. Lógico, tem alguns atletas que o formato muscular é diferente, mas a inserção vai ser sempre no mesmo lugar, tá? Eu sei que muita gente influente, muita gente que entende, fala pra vocês sobre inserção, mas, mano, digamos assim, um músculo que se insere na tíbia, né? Mano, ele não vai ter como se inserir no joelho, caralho. Ele vai pra tíbia. Mano, isso é uma coisa simples. Agora, você consegue desenvolver, dependendo do que você fizer, algo... por exemplo, a parte superior igual. Você consegue desenvolver muito o peitoral inferior no lugar... em contrapartida... Ao invés de desenvolver, até me atrapalhei aqui, o peitoral superior. Aí o cara trabalha só aqui embaixo. Aí aqui fica parecendo um peitinho de moça. Aí ele vai falar, não, é porque a minha inserção é baixa. Não, mano, é porque não tá trabalhado aquela área. Então, a inserção de qualquer músculo, se você tem o seu tríceps e ele é inserido aqui, mano, não tem como ele ser inserido aqui não, meu amigo. Isso é uma viagem muito louca.
tá ligado? O que acontece é de eu conseguir desenvolver mais a parte alta da cabeça longa, entenderam? Então é isso que acontece. Você tem o bíceps, aqui desses são dois músculos. Você tem essa porção e você tem essa outra, né? Essa outra aqui, a mais external, ela promove um pico muito maior quando você vai fazer um duplo bíceps. E aí talvez você não desenvolva ela direito e você acha que é porque você não tem o pico do bíceps. Então vocês têm que entender essas coisas. Mas eu já falei muito, mas era basicamente isso. A inserção da dorsal é no mesmo lugar. O músculo se insere, tem um ponto aqui mais baixo e tem um ponto mais alto. Vão estar sempre no mesmo lugar. Há uma variação muito mínima. Mas não existe isso de o músculo da dorsal dele estar inserido mais alto. Cara, não tem como. Não tem como. Firmeza? Então não é que o Orville Burke tinha a dorsal, a inserção da dorsal era mais alta. Era que a parte mais alta dele era mais desenvolvida. Até porque ele fez muita barra fixa. Segundo ele, foi isso que desenvolveu as suas clavículas. E aí alargou um pouco. Aí na hora das puxadas e na hora das remadas acaba pegando mais a parte mais alta, né? E aí a gente vê que existem os caras que oprimem mesmo os caras grandes, né? Aqui você tem um atleta fenomenal, as melhores costas da história do fisiculturismo, Joel Stubbs, e você tem Dennis James, que é um cara muito largo, e também tem o Dennis Wolf, né? Então, para mim, o cara mais largo da história do fisiculturismo, por enquanto, ainda é o Joel Stubbs, mas pode ser que por aí ainda haja um mutante que seja maior ainda do que o Joel Stubbs. Vamos ver se tem mais algum. Ó, o Joel Stubbs agora oprimindo aqui o Hidetada Yamagishi e o Ahmed Haidar, um cara que eu preciso fazer vídeos sobre ele aqui, vocês já pediram. E tem também o Joel Stubbs oprimindo o Tony Freeman. E acredite, o Tony Freeman era chamado de X-Men justamente por ele ser gigante. E aí você tem aqui o Joel Stubbs oprimindo o X-Men, né? Ou seja, o Joel era realmente muito grande. E aí eu fiz essa montagem aqui, essa comparação, para explicar para vocês o porquê o Joel Stubbs talvez não tenha uma aparência tão larga quanto Orville Burke. Por conta da cintura, né? Então você tem uma cintura mais larga, isso faz com que você aparente não ser tão largo quanto no caso aqui o Orville Burke, que tinha a cintura estreita e os ombros muito largos. Então é isso aí, na minha opinião, o Orville Burke não é tão largo quanto o Marcus Ruhl, não é tão largo quanto o Dennis Wolf, não é tão largo quanto o Joel Stubbs. Na minha opinião, o Joel Stubbs é mais largo do que todos eles, beleza? Mas a gente pode fazer mais vídeos sobre esse aí. Se você gostou, deixa o like. Se ainda não é inscrito, faz a inscrição. Eu vou ficando por aqui. Deixa seu like e é nóis.